A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Começamos agora mais um Central Cine Brasil, nossa revista semanal sobre cinema brasileiro aqui na Central 3. Eu sou Lucas Borges, comigo Murilo Costa. E aí, Murilo, tudo bom? Tudo bem, Lucas? Confesso que eu tava com um pouco de saudade da nossa musiquinha do Central Cine. Pois é, quando... A gente vinha entrando com trilhas dos filmes que a gente falava, né? Eu até gosto dessa música. Também, quando o Paulo Júnior vai tirar um descanso, quando ele se ausenta, a gente aproveita para colocar essa bela trilha, que é do Orfeu. É do Orfeu? É do Orfeu. O Paulo não é tão fã dessa trilha quanto eu, não. Pois é, nós gostamos. Leandro e a mim conosco aqui nos trabalhos técnicos, e hoje temos uma entrevistada por telefone conosco lá do Rio de Janeiro, imagino eu. Está a Marina Meliandi, a diretora de Mormaço, filme que estreia nessa quinta-feira. Como vai, Marina? Tudo bom? Parabéns pelo filme e muito obrigado por nos atender. Olá, tudo bom? Lucas e Murilo, obrigado a vocês pela entrevista, pela conversa. Vamos falar sobre Mormaço, esse filme que tem um quê de denúncia social, né? Traz aí um pouco da aflição que vive o Rio de Janeiro e sua população nesse momento, falando um pouco dos dramas da época da Olimpíada, né? Enfim, o que a população mais fragilizada sofreu ali, trazendo uma nuance bastante interessante, né? Um quê de horror, de terror. Eu começo te perguntando, Marina, se Mormaço é um grito de alerta do carioca, enfim, da cidade do Rio de Janeiro, ou um grito de desespero mesmo? Bom, é uma pergunta difícil, porque é um pouco a mistura das duas coisas, né? Eu posso te contar um pouco como surgiu a ideia do filme, Por que eu favor. acho que explica... também, enfim, a minha vontade principal, né, quando eu comecei a escrever. Essa ideia surgiu logo depois que o Rio foi escolhido como sede das Olimpíadas, e a gente, enfim, eu sou moradora do Rio, nasci no Rio, né, morei a minha vida praticamente inteira na cidade, e sou muito, enfim, tenho uma relação muito forte com a cidade, né. E eu comecei a perceber todo o processo de transformação muito rápido, né, que a cidade começou a passar um pouco depois dessa decisão, e a cidade começou a se transformar principalmente urbanisticamente, de forma muito acelerada e de forma bastante violenta. E foi um processo bastante arbitrário, feito pela prefeitura, né, assim, sem consulta sobre a população, né, as pessoas não foram consultadas, não foi um debate amplo sobre que tipo de cidade, que tipo de modelo de cidade a gente queria, enfim. E muitas comunidades começaram a também sofrer ameaças de remoção nessa época, né? Comunidades, obviamente, mais afastadas do centro e que estavam nessas áreas que eram foco da prefeitura, que estariam perto dos centros das Olimpíadas, principalmente perto do que seria o novo Parque Olímpico, né, e da região portuária. E eu comecei a ficar muito incomodada, assim, com a forma como essas decisões estavam sendo tomadas, enfim, a própria sensação de morar na cidade, existia um certo desconforto de estar num lugar que tinha obra para tudo que é canto, né, a sensação de, enfim, de bastante confusão também, misturada com uma euforia, porque grande parte das pessoas e do poder público, né, anunciavam como algo que podia trazer muitos benefícios para a cidade. E aí eu comecei a querer falar um pouco sobre essa ideia, um personagem que começava a se sentir desconfortável, né, começava de repente a não se sentir mais pertencendo a esse lugar de origem. E aí esse foi o primeiro desejo do Mormaço, de falar sobre essa ideia de pertencimento a uma cidade, e uma vez que esse espaço, à nossa volta, né, começa a se transformar, como que a gente reage a isso e como o nosso corpo também pode reagir a essas transformações. Esse foi o primeiro ponto de partida. Marina, você falou aí do desconforto, né, da personagem, também que você sentiu ali morando na cidade. E eu acho que o filme, um dos grandes méritos dele é realmente conseguir criar esse clima, né? Você cria essa ameaça iminente e tem um clima de suspensão no ar que deixa a gente meio inquieto, sem saber o que vai acontecer. E isso não só no ar, como começa a se manifestar no corpo, né, da protagonista. Eu queria que você falasse um pouco sobre de onde veio essa ideia de trazer isso fisicamente mesmo, né, pra tela. Não explorar só como construção de clima. Colocar isso no corpo da protagonista. Uhum.
Eu queria essa ideia do acúmulo para mim e do cansaço era importante também, sabe? Que alguns elementos fossem se acumulando durante o filme, que fazem parte, né? Por exemplo, o filme se passa num verão mais quente da história do Rio de Janeiro, um verão fictício, então que tem muito calor e muita umidade, né? Que essa ideia do mormaço, que é um pouco esse calor abafado, um pouco sufocante, né? De uma ideia de tensão também, por causa de todas as questões da remoção e... Enfim, alguns personagens passam por essa ameaça de remoção, outros lidam com isso também de outra forma. Então eu queria trabalhar com essa ideia do acúmulo e o corpo que vai também acumulando esses elementos, vai acumulando esse cansaço e vai se transformando. Eu queria que esse incômodo de alguma forma e essa sensação, né, de estranhamento se transformasse em alguma coisa. É como se o corpo reagisse antes da gente se dar conta, sabe, racionalmente. Como se o corpo reagisse antes da gente perceber o quanto a gente está incomodado ou o que a gente tem que fazer para reagir, né? Então, a doença, para mim, é uma espécie de manifestação desse incômodo e também, enfim, sem querer fazer muito spoiler, mas ela gera uma espécie de transformação no corpo dessa protagonista, né? Então, para mim, eu vejo essa doença também como uma espécie de algo que dá potência para esse corpo, que traz uma certa ideia de resistência também, de uma proteção, mas de uma transformação, que vai, num primeiro momento, algo que parece um pouco metafórico, né? Em relação à mudança da cidade, enfim, parece, mas que, enfim, para mim, é uma forma de, talvez, juntar duas transformações em uma só, assim, esse corpo da protagonista que acaba virando o próprio corpo da cidade. Então, era essa a minha vontade, assim, o corpo como esse lugar de primeira sensação, de mediação com o mundo, né, onde as coisas também, as reações se dão de forma mais imediata e talvez antes mesmo da gente se dar conta racionalmente. Eu gostei bastante do nome do filme, né? Acho que Mormaço tem muito a ver. Não é aquela coisa abrasadora, mas você vai sentindo um acúmulo e desconforto cada vez maior, né? E vai te afetando, mesmo que você não veja e não sinta. Marina, boa noite. Boa noite, Bruno Graziano. Boa noite. Cheguei agora há pouco. Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, queria saber, né? O filme tem como esse pano de fundo das remoções, desse momento social político. E a gente sabe que é uma coisa antiga no Rio, né? Pô, vem lá de Pereira Passos, né? Começo do século passado, que deu essa higienizada, uma limpada na área em prol de um progresso ou de alguma ideia de desenvolvimento próprio deles naquela época e tal. Só que naquela época, a gente sabe que prejudicou muita... Criou-se um Rio novo e tal, mas prejudicou muita gente, removeu muita gente aí de onde se vivia. Mas naquela época, não sei se talvez por uma romanceada histórica, não se teve esse pessimismo que o Rio vive hoje. Porque a gente teve esse ciclo novamente aí com... Né, teve a época do otimismo aí do Lula, teve o Eduardo Paes, que transformou o Rio novamente num canteiro de obras. Mas parece que justamente esse pico aí, né, de ansiedade que gerou a Olimpíada trouxe uma depressão jamais vista, né, no Rio de Janeiro. E a gente acha que o seu filme ele representa muito isso, que a gente vê o Rio de Janeiro com um filme desse importante, né, no sentido da exposição do conflito, né, dentro de uma dramatização, mas que dá uma certa angústia, né, ver o Rio de Janeiro nessa situação. Sabe, o que você pensa, assim, os filmes vão cada vez mais ser assim, o Rio tem jeito, enfim, eu não sei, uma pergunta meio desesperada. São várias perguntas em uma, né? Não, então, interessante que você falou. De fato, o Rio já passou por vários processos de remodelação, assim, ao longo da história, até durante o século XX também foram vários processos de remoção. Isso é algo constante, assim, bastante cíclico na história da cidade. Então, enfim, claro, a gente está falando de um momento muito recortado no tempo, né? 2016, preparação para os Jogos Olímpicos, mas é um tema que ainda acho que faz muito sentido a gente continuar discutindo, mesmo depois que as Olimpíadas passaram, né? Porque é algo que continua acontecendo tanto no Rio quanto em São Paulo, em grandes capitais do Brasil. As remoções continuam acontecendo e são muito pouco... são muito invisíveis, né? Elas são visibilizadas. Então, uma vez que a gente traz esse assunto para ser discutido, a gente também lembra que é algo que faz parte da discussão de como são as cidades, os espaços urbanos que a gente quer viver, quer morar, né? Como que a gente quer planejar os nossos espaços urbanos.
Você falou da situação do Rio. Claro, a gente está vivendo uma espécie de ressaca ainda, né, das Olimpíadas. Assim, existiu esse sentimento de euforia, né, muito forte durante, enfim, a preparação e até o momento de acontecimento. Inclusive, muitas pessoas reagiam quando alguém colocava um olhar mais crítico sobre o processo ou questionava as ações da prefeitura. Em geral, as reações, né, do poder público, inclusive, era como se as pessoas fossem inimigas num projeto de país, um projeto de cidade, como se as pessoas estivessem torcendo contra. E não era nada disso, né? Muita gente estava problematizando e querendo saber quais seriam os reais impactos dessas decisões e dos mega eventos, né? Enfim, estou incluindo a Copa também um pouco nisso. E é o que a gente está vendo, assim, o Rio hoje vive, não só por isso, mas também por causa das Olimpíadas, uma crise econômica muito forte, né? Uma crise política nem se fala de representatividade. A gente tem os últimos governadores todos na prisão, quase todos. Enfim, ainda a caixa preta das Olimpíadas não foi aberta, né, completamente ainda, assim, acho que muita coisa ainda vai ser revelado, e eu acho que é um momento bastante oportuno para a gente discutir exatamente sobre isso, assim, sobre a herança desse tipo de decisão e de que forma a gente pode se organizar para ter um tipo de ação mais participativo, né? A partir das pessoas e dos habitantes das cidades sobre os espaços onde a gente vive. Porque foi um processo muito arbitrário e muito em parceria com o capital especulativo, né? O Rio viveu um processo de especulação imobiliária muito grande, junto com as Olimpíadas e financiado pelas Olimpíadas. É uma cidade com custo de vida muito alto ainda. Essa bolha ainda não estourou, né? E a gente, quem vive aqui, quem sobrou no Rio, né? Quem não saiu da cidade, quem continuou insistindo em morar aqui, ainda vive numa cidade bastante, enfim, num processo de desmonte, né? A gente está vendo todos os serviços públicos e serviços básicos, todos sendo bastante desmontados, bem enfraquecidos. Então, é uma cidade que a gente continua com a sensação de que a gente está sendo expulso de alguma forma, né? Agora pela crise, não pela euforia, mas pela crise. E eu não sei te dizer o que vai acontecer com o Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos uma posição crítica sobre esse processo para a gente poder começar a reconstruir esses espaços de utopia, né, de planejamento para o futuro, de entender o que a gente pode fazer a partir de agora. E não é o lugar, eu acho que grande parte das pessoas que moram aqui não estão satisfeitas com a cidade do jeito que ela está, né. Falando de um aspecto mais técnico do filme, essa situação de mazela do Rio de Janeiro, como a gente já disse anteriormente, é representado na própria pele, né, da protagonista. Uhum. E sem querer dar spoilers também, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de construção, de transformação da personagem, mais aspectos técnicos mesmo, o trabalho de maquiagem, enfim, como vocês chegaram a esse resultado final, que foi testado, quais foram as dificuldades que vocês tiveram. Eu gostaria que você contasse um pouco pra gente sobre essa parte técnica. A gente tem um trabalho de maquiagem super elaborado, né, que foi feito pela Mari Figueiredo, junto com a nossa diretora de arte, que é a Dina Salem Levi. E a gente fez um desenho, assim, durante a preparação do filme, a gente fez um desenho bastante elaborado da evolução dessa doença, né? A doença tinha várias fases. É uma doença de pele, não sei se a gente comentou isso para quem está escutando. Sim. E a gente fez um desenho muito detalhado. Eu fiz vários testes, assim, essa textura está relacionada com uma textura, e eu queria que fosse isso, que fosse uma doença que começasse bastante realista, que a gente identifique como uma doença que a gente talvez já tenha, né, tido alguma coisa parecida no nosso corpo. Começa com uma espécie de mancha roxa que parece uma batida, depois vai começando uma casquinha e ela vai evoluindo. Então tem várias pessoas que chegam a identificar em diversas fases dessa evolução com outras doenças, outras coisas de pele, né, de outras coisas que a gente já desenvolveu. Então isso eu acho que é um efeito interessante, porque cria uma certa sensação de identificação, né? As pessoas acreditam naquilo. E depois ela vai tomando outros ares mais fantásticos, mas uma vez que você já acreditou na doença, você embarca também naquela transformação e ela vira praticamente
um processo de metamorfose. Então, mas assim, o processo de desenvolvimento da doença foi desenhado detalhadamente a partir dessa ideia de acúmulo no corpo, né, e em uma progressão que começasse com algo muito leve, natural, e fosse para algo mais fantástico no final. E o que mais que eu posso falar desse processo de doença? Que, enfim, o processo, eu acho que para a atriz que faz a protagonista, que a protagonista chama Ana e a atriz chama Marina Provenzano, ela sempre comenta que é interessante que isso era uma forma dela também de construção de personagem, né? A doença a gente filmou na ordem cronológica da doença, da evolução da doença, e para ela era de fato foi importante, foi fundamental para ela também construir esse personagem que ia sofrendo essa espécie de acúmulo. Ela tinha um tempo de preparação, enfim, no início eram 20 minutos, meia hora para preparar. No final, na última cena, ela chega a ficar 12 horas, se eu não me engano, se preparando, porque é um trabalho de uma extensão grande, né, no corpo. Então isso tudo vai transformando o jeito como ela anda, o jeito como ela respira, o jeito como ela se coça, o jeito como ela sente essa doença, e também ajuda na composição do personagem. Eu acho isso muito interessante. E outra coisa que influenciou na doença, enfim, acho que eu posso falar porque, enfim, de alguma forma isso é um pouco um spoiler, mas acho que tudo bem, é que durante muito tempo eu estudei uma coisa muito característica do Rio, por causa da umidade. Isso era uma coisa que me interessava muito, do calor e da umidade, é essa constante sensação de que as paredes mofam, que as frutas mofam, as roupas nos armários mofam por causa da umidade. Então, durante muitos meses eu ficava pesquisando frutas mofando na minha cozinha, e eu achava linda a textura, e ficava, eu acho que essa textura, né, é uma coisa interessante. A casca da fruta parece dependendo da fruta, né? Às vezes parece com a nossa pele. Então, era um jeito de pesquisar também como essas superfícies se deterioravam, e eu comecei a achar muitas superfícies muito bonitas. E como essa doença tem alguma relação com essa ideia do mofo, eu queria... isso saiu também dessa minha vontade de que a doença pudesse, de alguma forma, se assemelhar com coisas que ela pode achar na casa dela, né? Com, sei lá, uma parede da casa dela, com uma fruta que ela come, com elementos que estão ali. Então, a gente não é uma doença que surge do nada, a gente acaba percebendo que tem uma relação também com o espaço, que o corpo dela reproduz, né? Uma certa relação com o espaço, que tem uma simbiose ali com outros elementos que estão à volta dela. Acho que foi possível ter uma ideia da transformação, né, surpreendente pela qual passa a personagem, os ambientes, mas para ter a real noção do como isso aparece na tela, realmente só assistindo o filme. Então foi um spoiler positivo. Espero que as pessoas fiquem, né, que esse tipo de spoiler dê vontade de ver. Sim, sim. Eu gosto bastante da cena que ela tá no médico vendo essa questão da doença, e ele pergunta pra ela, alguma coisa te tirou da zona de conforto? E ela olha meio indignada, né? Tipo, começa por onde? Rio, Brasil? É tudo, né? Que pergunta, claro que é tudo. Marina, você tem uma vivência importante como montadora também, né, de documentários. E no Mormaço tem a presença da realidade muito forte, né? Tanto por essa temática, quanto pela filmagem nos locais, e tem até uma moradora da Vila Autódromo original que está no filme, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, a realidade que está no seu filme e como isso tem a ver com a sua vivência no documentário. Tá, eu acho que eu como diretora, eu trabalhei muito mais com ficção até agora, né? Eu tenho alguns filmes que eu montei também, documentais, mas eu acho que, em geral, eu trabalho muito com uma estruturação de dramaturgia, assim, né? A partir da montagem. Eu acho que é algo que influencia bastante quando eu vou escrever um roteiro também, essa minha experiência da dramaturgia através da montagem. Eu acho que a parte documental do filme, que é muito interessante, é que inicialmente ela nem estava tão presente no roteiro, mas uma vez que eu conheci o pessoal da Vila Autódromo, que foi onde a gente filmou, que é essa comunidade que fica na frente do que foi o Parque Olímpico, né, que estava sendo ameaçada, eu fiquei muito impressionada com esse espaço. Estava procurando um lugar para ser esse espaço, né, eu tinha uma comunidade fictícia no roteiro, e
que era inspirada e escrita a partir de várias comunidades que eu tinha pesquisado no Rio, inclusive Vila Autódromo. E quando eu fui conhecer eles mais pessoalmente, eu fiquei muito fascinada com os moradores de lá, com a forma como eles se organizavam, de uma forma muito inteligente, e era um exemplo de resistência muito impressionante para mim, assim, que eu comecei a ter assim, muita admiração assim, por essas pessoas. E o espaço era muito impressionante também, onde eles estavam morando, né? A comunidade tinha sido bastante destruída até aquele momento, no início de 2016. Era uma espécie de cenário meio pós-guerra, meio pós-apocalíptico, porque tinham poucas casas que resistiam. Era um bairro grande, mas poucas casas tinham resistido no meio de muitos escombros, porque na medida que as pessoas iam negociando com a prefeitura ia destruindo as casas, mas ia deixando os escombros ali. É uma forma de deixar também, né, o dia a dia de quem ficava mais difícil, assim, no dia a dia, né, para morar no meio de um monte de rua destruída e tudo mais, concreto quebrado. E eu comecei a perceber que existia uma potência muito forte ali também naquelas pessoas, e no próprio espaço, né, que era muito mais rico, que a gente tivesse também esse lado mais documental no filme. E aí eu consegui filmar antes até mesmo de chegar com a equipe, né, com os atores e tudo mais, consegui. E eu, muitas vezes, ao longo de um período maior, assim, né, para filmar na Vila Autódromo, recolhendo momentos específicos, com um registro mais documental, e comecei a ficar muito interessada por esse registro, que era um registro que inicialmente eu não tinha pensado tanto em ter no filme. Eu ia ter uma outra coisa, mais de um elemento de um registro de algo que estava acontecendo. E aí comecei a misturar mise-en-scène, os atores com coisas reais. Então hoje no filme a gente tem, até de forma bastante equilibrada, cenas documentais, mas às vezes com atores diante de situações que estavam acontecendo, né, de uma casa sendo demolida, por exemplo. E tenho a Sandra, que faz uma personagem que chama Domingas. A Sandra é uma moradora do Vila Autódromo, que uma das lideranças lá da resistência, que eu, enfim, conversando com ela quando eu cheguei para conhecê-los, eu descobri que ela já tinha feito teatro amador quando era mais jovem, e aí fiquei também encantada com essa possibilidade dela virar atriz do filme, e ela super se animou com a possibilidade de fazer, e a gente acabou, então, incorporando ela como atriz. Então, são vários cruzamentos, né, entre realidade e ficção, seja em situações, de fato, estritamente documentais, né, a gente filmando a Guarda Municipal chegando, cercando a casa, ameaçando as pessoas né, com alguma certa violência, chegando com um trator para demolir, isso, né, um morador que fala emocionado, enquanto a casa está sendo destruída. A gente tem esse tipo de registro, mas a gente também tem o registro da moradora de lá fazendo o papel de um personagem do filme, mas que, claro, tem várias características em comum com ela, que é um cruzamento, né? E tem atores atuando diante de situações reais também. Então, isso foi uma mistura interessante, eu acho, que o filme, né, que a gente acabou trazendo para o filme, e que acho que deu bastante certo, porque a gente não percebe essa diferença. A gente percebe que tem algumas cenas que tem não sei como dizer, talvez um signo de muito veracidade, mas que estão misturados com as outras cenas de ficção e até com os elementos fantásticos de vez em quando. Então, acho que a gente não tem um desequilíbrio entre esses tons. Esses tons estão equilibrados no filme, e a gente vai percebendo que a gente vai misturando e passeando, né, entre momentos mais fantásticos e mais reais. Marina, o filme está sendo muito bem elogiado pela crítica, e teve sua carreira aí de festivais muito, muito competente, né? Com muito sucesso, né? Estreou em Roterdã, é isso? Estreou em Roterdã, na competição de Roterdã no ano passado. Na competição, aí passou por Festival do Rio, Mostra, Festival de Gramado, né? Os grandes festivais brasileiros. Passou no Festival do Rio, na Mostra, em Gramado, passou, enfim, a outros países também, né? França, Coreia, eu não vou lembrar agora tudo, assim, mas a gente fez um circuito legal de Alemanha, de festivais internacionais também.
Legal. E as críticas, hoje eu li a crítica da Folha, da jornalista Nayef Haddad, que colocou uma manchete muito positiva pro filme, né? Mormaço constrói um dos melhores finais do cinema brasileiro recente. Que dá um texto que dá uma instigada para assistir. E o filme está entrando em circuito agora. Eu queria saber como é que você pretende aí, vamos dizer assim, adaptar esse sucesso de crítica ao sucesso de público e além da expectativa do cinema, para onde o filme irá depois? Você já tem essa distribuição garantida? Não, enfim, aqui a distribuição a gente tem ela desenhada para agora. O filme entrou hoje em cartaz, né, dia 9, em algumas capitais do Brasil. Eu espero que a gente consiga expandir essas salas, mas enfim, a gente também está num momento complicado, né, em que a gente está disputando salas com filmes com lançamentos muito grandes. Então é também um movimento meio de resistência, né? Conseguir colocar o filme brasileiro em salas simultâneas no Brasil todo. Com certeza, meu desejo é conseguir chegar no maior público possível que o filme possa ter. Assim, a gente esbarra nisso hoje em dia é difícil a gente conseguir comunicar para tanta gente se a gente não tem um orçamento enorme de distribuição, por exemplo. Mas o filme está indo super bem, ele está recebendo, como você falou, sendo super bem recebido pela crítica. A gente está tendo muito interação também com muito público, né, pelas redes sociais, muito, muito bacana. Então, espero que a gente consiga ficar um bom tempo em cartaz. E fica aqui o convite para quem estiver escutando a gente para ir, quem tiver a fim de ver o filme, ver no primeiro final de semana, porque é uma forma também de garantir que o filme fica mais tempo, né? E ele vai depois para a TV por assinatura. Ele já tem ele vai, enfim, já foi negociado para TV por assinatura, Canal Brasil e Telecine. Legal. E deve ir para o VOD também, desses canais, né, para o Video On Demand. Isso é o que a gente tem por enquanto. Ele ainda faz algumas sessões de um outro festival, ainda está fazendo. E eu acho que esse é um pouco o desenho dele. Espero que a gente consiga chegar num público bacana também, seja no cinema, seja na TV. Tem alguma ideia de distribuição alternativa, né? Você está com a Vitrine Filmes, que sempre procura assim, pro pessoal, tem alguma ideia de chegar no circuito de cineclubes, assim, você pensa, porque isso é um filme importante para isso, né? Sim, a gente tem feito muitas sessões com debate em universidades também, em lugares, né, que a gente possa discutir com pessoas, às vezes, da arquitetura, arquitetura, urbanismo, o pessoal das ciências sociais, em escolas de cinema. A gente, enfim, vai recebendo convites também e vai expandindo esse circuito, mas a ideia é isso também, é fazer esse circuito alternativo. Tem algumas sessões no SESC que também estão programadas para esse ano. Enfim, são essas salas que a gente também consegue, né, a gente tem um tempo maior para ter um encontro com o público depois também, fazer um bate-papo. Algumas sessões do circuito também eu estou indo fazer debate depois, que também é uma forma das pessoas saberem mais informação. A gente fez um kart que ficou muito legal, que tem alguns textos também sobre a temática das emoções no Rio de Janeiro e a relação com o filme. É o que está na Piauí, na edição da Piauí nesse mês? Exatamente, ela foi encartada na Piauí, para os assinantes da Piauí. E também é uma forma de mais gente ficar sabendo do filme, né, e procurar para assistir. E para quem está nos ouvindo, é sempre um vício, né? Querer rotular, colocar o filme dentro de algum pote, mas em que gênero você enquadraria o Mormaço, Marina? Olha, pergunta difícil. Eu até vou tentar, tá? Mas a primeira coisa que eu gosto de dizer sobre isso é que, assim, eu gosto muito de trabalhar com as misturas de gênero. Então, né, de ter elementos de gêneros diferentes, seja do horror, do cinema fantástico, enfim, de um drama, de trabalhar com cinemas, né, com elementos de gênero que a gente identifique, né, de gêneros específicos, e misturando talvez para fazer uma mistura meio maluca que seja mais difícil de classificar. Então, classificar é sempre
tem um certo risco também da gente tentar encaixar e não dar conta, né? Porque ele vai ser sempre mais do que isso. Mas eu não sei, talvez ele seja um drama social com traços social. de cinema fantástico, um thriller social, não sei se seria um thriller exatamente, mas não sei, talvez um drama estranho, né? Porque fica parecendo... O que você acha? Bom, o nosso amigo ouvinte que vá ao cinema tire suas próprias conclusões, né? E está convidadíssimo a assistir ao Mormaço a partir dessa quinta-feira nos cinemas. Parabéns novamente pelo filme e muito obrigado mais uma vez por nos atender, Marina. Obrigada a vocês, foi um prazer falar com vocês. Valeu, Marina, boa sorte com o filme. Valeu. Obrigada, valeu. É isso, um filme que acabou sendo enquadrado, acho, pelos críticos no mesmo balaio aí dos filmes da Pai, né? Da Sombra do Pai, da Gabriela, né? Eu acho que tem bastante a ver mesmo. Você vê a cidade um pouco como inimiga, né? Como a Gabriela coloca relações sociais como vilãs e como elementos fantásticos, ela também faz um pouco isso. Sim. Eu diria, talvez, em vez do realismo fantástico, um socialismo fantástico. Socialismo fantástico. Olha, cunhou um termo agora, Murilo Costa. E é engraçado como esse cinema fantástico é muito das diretoras mulheres, né? Juliana Roa. Até a nossa Regina Casé na piscina, aquelas cenas mais oníricas. Sim, tem a Anitta, ela com Mate-me, por favor, que fala verdade, né? da Barra da Tijuca, do Rio. Fantasiosos, sempre mulheres, né? Os masculinos. Que encara a cidade com uma ludicidade, né? Com uma coisa mais fantástica e tal. As Boas Maneiras também, né? Tem ali um casal, né? A Juliana Rojas trabalha bastante, né, no Fantástico. E o Marco Dutra, né? Tem um curta da Juliana Rojas que tem essa atmosfera, né, do Mormaço, que é o duplo não, é um... O duplo é muito bom também. É um filme que começa a nascer também, começa a rolar uma metamorfose na personagem, ela vira um tem uma outro fantasia, ser, né? Essa coisa kafkiana. Né? Talvez por sofrerem mais do que qualquer um, né, essa opressão, né, dos nossos tempos, eu acho que acabam colocando para fora de uma forma mais adequada, mas é muito bacana, gostei bastante do Mormaço. Também gostei, só preciso ligar pro nosso amigo aqui do Central Cine, o João Moreira Salles, porque na minha Piauí ela não chegou ainda. Eu queria ver a Piauí da Banca com uma capa maravilhosa. Sempre chega uns 15 dias antes na banca. Não tem problema, é uma revista temporal. Não tinha propaganda do Mormaço. Acho que é só para assinantes, né, pelo que a Marina falou. É só para VIPs. Eu ainda não peguei, mas já vi que tem já me mostraram uma foto lá da revista em casa e tem esse pequeno encarte. A Piauí, que há alguns meses atrás veio também com um suplemento sobre Roma, né? Dialogando aí com o nosso Joãozinho, querido Joãozinho, dialogando com o cinema. Vou ligar para cobrar ele e também pedir uma entrevista também, né? Custa nada. Pois é. Falando em Piauí, excelente texto do Escorel esse mês, falando sobre o que ele... justamente a tirada dele, que ele coloca como um não documentário, assim como um panfleto marqueteiro, o filme Brasil Paralelo. Que a empresa, a produtora Brasil Paralelo fez sobre o golpe de 64. Sim. 64 entre armas e livros é o nome do panfleto. O marqueteiro Escorel disseca o filme muito bem. Não precisava nem ser o gênio que o Escorel é pra chegar a essa conclusão, mas eu respeito muito, acho que o Escorel é um cara fantástico. Pra mim, o melhor crítico de cinema que temos hoje. E um grande documentarista também, né? Grande montador histórico, né? Vamos às notícias. Lula Buarque de Holanda, mais um sujeito de estirpe, está finalizando o documentário Gilberto Gil Antologia Volume 1, com lançamento previsto para esse ano. É uma extensa pesquisa aí que promete materiais de arquivo inéditos obtidos em diversos países. O longa já tem exibição garantida no canal Curta. Gilberto Gil merece, né, homenagens em vida ainda, esse monstro da música brasileira. É um cânone, né, da nossa música popular. Cânone. Merece. Eu não lembro de nenhum documentário sobre o Gil. Inclusive. Do Gil eu também não tô lembrando, hein? O Gil, em comparação com a Bethânia, coisa do Caetano, Chico, Tropicália, né? Rolou recentemente. Merece muito. E a gente tem falado sobre a polêmica do famigerado Vingadores, que monopolizou as salas de cinema do Brasil nas últimas semanas. E após essa polêmica, o Ministério da Cidadania assinou uma nova lei para a cota de tela do cinema, que garante reserva para filmes brasileiros nas salas do país. Agora o documentário segue para aprovação do Planalto. A cota de tela requer renovação anual e em 2018 o decreto não foi assinado pelo Michel Temer nem pelo ministro da Cultura, o Sérgio Saleitão, que permitiu, né, que
que um filme como Vingadores tomasse conta de mais ou menos 80% das salas de cinema. Até o ano passado, a lei impediria que isso acontecesse. Exatamente. Ali na calada da noite, eles não assinaram essa lei, ninguém se ligou muito e a gente viu o resultado agora, né? A gente viu por que essa lei precisa existir. Porque há uns anos atrás rolou com Jogos Vorazes. Alguns Jogos Vorazes, algum número. Na época a lei ainda não estava nativa também. Também estava nesse ato de renovação. Mas os Jogos Vorazes ocupou 50% das salas. Agora, 80% realmente é um negócio que nem o mais neoliberal, opção, né? Nem o mais 50 liberal já é um absurdo, né? 80, cara. 20 já é coisa pra cacete, né? É engraçado que o slogan do neoliberalismo do Milton Friedman, que é o principal teórico, é livre para escolher. Escolher o quê, né? Você chega lá, só tem um filme. Pois é. Exato, 80 é um absurdo. Mas é surpreendente, né? Que tenha vindo desse governo também a ideia de retomar a cota, né? Eu não li especificamente... Mas, na verdade, não veio do governo, né? Por isso que ainda vai para aprovação. Veio Ministério do ministro, da Cidadania. Mas com uma... Eles ficaram batendo cabeça ali, né? Porque não tem mais Ministério da Cultura... Mas então veio do governo. Não, veio do ministro, mas na verdade não foi abraçado por ninguém, tava ali meio um empurrando pro outro, ele pegou e falou, não, vamos ver. Mas eu não sei se essa cota é a cota tradicional que existe desde a época do Getúlio, dos números de lançamentos brasileiros nas salas e tal, ou tem também essa... Porque tinha essa cláusula, né, que limitava a 50%... Antes acho que chegou a 30% a ocupação de um único filme. Os números exatos agro também. Tem que ver se baixou isso mesmo. Enfim, mas é... E tem isso também de que não é só pro cinema brasileiro, né? É pro cinema em geral, né? Você tem que ter oferta de outras coisas, né? Mesmo de filmes estrangeiros. Só tem o Vingadores pra ver, não tem mais nada. Sim. Já que esse é um governo nacionalista, né? Que adora tanto o país, vamos ver se eles defendem o cinema brasileiro. Cinema nacional acima de tudo. Isso. Vingadores... E Humberto Mauro acima de todos. E foi lançada nessa semana pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, uma lista dos 100 maiores curtas brasileiros. Já havia sido lançada recentemente a lista dos 100 maiores longas nacionais. Lançaram de animações, também estava faltando só o curta mesmo. Saiu agora de curtas. Excelentes listas da Abracine. E uma unanimidade acabou levando o título de melhor curta-metragem, o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, né? Sem contestações quanto a essa... Sem nenhuma contestação. Acho que a maior unanimidade do cinema brasileiro é um filme realmente fora da curva, em todos os sentidos. Eu vi esse filme há uns 8 anos de idade, acho que muitos de vocês. Eu vi na escola também. Filme que sobrevive ao tempo. Marcante, né? E muito à frente do tempo dele, né? Um filme que seria moderno hoje, na época então, nem se fala. Genial, filme genial. Esse levantamento vai servir de base para o livro Curta Brasileiro 100 Filmes Essenciais. A publicação está prevista para o segundo semestre desse ano, em formato de livro de luxo. Adoraríamos, hein, Abracine, que mandasse umas opções aqui pra gente. Os 100 ficções, os 100 longas, os 100 animações vão ganhar livro também? Devem ter ganho anteriormente, mas ganharam, podem mandar um de cada, né? Eu queria até comprar os 100 melhores filmes, não tá caro, tá menos de R$50 na Amazon. Um baita livro, bonitão. Um baita livro pra ter um catálogo. Tá barato, né? Se a gente receber aqui livros da Abracine, a gente faz até uma coluna Abracine aqui, né? Olha, um por semana. Então, no caso, esse livro dos curtas é o encerramento desse projeto, né? Que já publicou, como dissemos, as listas de longas, documentários e animações. Agora, o que eu achei surpreendente é o Di, do Glauber, ter ficado em segundo lugar, porque o Di tem sua importância, ganhou um prêmio em Cannes, né? O Di foi realmente um curta-metragem inigual, você não, enfim, não foi feito nada igual, realmente quando o Glauber realmente extrapolou os limites do cinema para a vida, mas como segundo melhor da história, eu achei uma aposta mesmo, assim. Eu não acho tão estranho assim, não. Já tinha visto ele sendo colocado como o primeiro em alguns lugares. Eu achava que o segundo seria aquele do Joaquim Pedro de Andrade, que é o Cama de Gato, né? Que é do 5 vezes Favela, que é um curta que realmente te revolucionou. Pô, o Joaquim Pedro tem acho que 3 ou 4 na lista, um dos maiores curta-metragistas brasileiros. E tem o Aruanda também, assim, achava que eram filmes mais revolucionários, mas o Di realmente é um cinema único. Pra quem não conhece o Di, vale a pena ver. Glauber Rocha chega no velório do cara com a câmera na mão e vai embora. Vai embora e verborragem. Nossa, é impressionante. O filme foi proibido, né, durante muitos anos. E acontece a partir do dia 15 de maio, da semana que vem, a Semana ABC 2019 do cinema, lá na Cinemateca Brasileira. Encontros bastante técnicos, né? Eu acho que um evento bem voltado para a indústria mesmo, para o trade, né?
Mas, de qualquer forma, sempre interessante. Maior discussão de cinematografia, que engloba fotografia, arte, montagem, som dos filmes. Encontros gratuitos. Gratuitos, só fazer o cadastro. E depois fica a dica para quem não puder ir, no site tem todas as íntegras dos debates, de todos os anos. Então você pode fazer uma faculdade lá, no site da Becine. Tá aí, fica o convite. Mais algum destaque antes que encerremos, senhores? Eu queria falar pro Christian de Castro tomar uma atitude rápida e destravar aí os recursos, né? Regularizar essa situação com o TCU, porque o próprio TCU já disse que não obrigou, o próprio mercado já está pressionando, dizendo que está chegando num gargalo, e os recursos daqui a pouco vai completar um mês parado. E, Christian, você não pode, o fundo setorial ele está acima de qualquer ideologia. O fundo setorial é um negócio que emprega muita gente, centenas de milhares de pessoas, direta e indiretamente, e que não pode parar. A gente sabe que isso aí não vai perdurar, mas você tem que tomar uma atitude. Pô, o Barretão, na força de seus 90 anos, recentemente, te deu uma dura que vazou, e o mercado espera urgente uma decisão. Você é o presidente da Ancine, o Barretão falou tudo ali. A Ancine é de quem faz cinema, o presidente tem que servir a essa categoria. Presidente não é dono, né? Ele não faz o que quer, ele tem que tomar decisões boas para todo mundo que está envolvido na Ancine. E antes de encerrar, finalmente, além do Mormaço, estreia nessa quinta-feira A Parte do Mundo que Me Pertence, documentário de Marcos Almeida Pimentel. A Quarta Parede, de Hudson Senna. Tem Amazônia ao Despertar, da Florestânia, da Cristiane Torlone e do Miguel, sobrenome impossível de se pronunciar. Não sei. Quer tentar falar isso aqui? É polonês. Przyzełdowski. E B.O., filme aí da Belmonte Produções, do Daniel Belmonte e Pedro Cardori. Bastante estreia no cinema nacional nessa quinta-feira. E compareço à exposição da Tarsila do Amaral no MASP, porque o cinema começou nas artes plásticas, e o MASP está excelente, com Djaneira no -2, tá com Lina Bobardi no -1, Tarsila, Abapuru, Operários, toda a obra da Tarsila lindíssima. Desbunde. Fui terça-feira, tava cheio. E no quarto andar, faz muitos anos que eu não ia no MASP, tem Modigliani, Picasso, Renoir, Bosque, tem Portinari, de Cavalcante, tem todo mundo. O MASP realmente é uma viagem à arte. Com essa belíssima dica de cultura, nos despedimos. Obrigado, senhores. Até semana que vem. Até. Boa noite. Um abraço.